Olá a todas e todos, bem-vindos e bem-vindas à nossa última aula do ano 2023. Vamos fazer o resumo da aula de 14 de dezembro e, para isso, vou desde já compartilhar a tela para começarmos então com a nossa aula. Muito bem, nós na aula passada tínhamos ficado, como se lembram, supondo, por a hipótese de, por absurdo, claro, todas as crianças que foram medicadas em 2022 com perto de 300 mil embalagens de Ritalina, Concerta, etc., todos esses medicamentos contra a hiperatividade. Supondo que todas estas crianças sofrem desta doença mental, eu tinha deixado para reflexão um poema do Bertolt Brecht que dizia: do rico tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o oprimem. É o poema da violência, de uma coletânea traduzida por Arnaldo Saraiva, de poemas, que aliás pode ser encontrada, esse livro, na Biblioteca Municipal de Olhão. Ora, muito bem, a maioria dos problemas de saúde mental sabe-se hoje que está ligada a alguma dimensão de ameaça, porque a ameaça suscita, sobreativa muitas vezes o nosso sistema de ameaça e de stress, e isso, prolongado no tempo, dá problemas de saúde mental. E, portanto, esse sistema de ameaça normalmente está localizado nas zonas mais antigas e rudimentares do cérebro, com as respectivas respostas também igualmente rudimentares, a luta, a fuga e pouco mais. E então a pergunta que se põe é se, de facto, está ligado também esta doença das crianças estará ligada a alguma ameaça. Então a pergunta é: de que ameaças é que estão as crianças a ser vítimas hoje em dia em Portugal? Bem, podemos pôr algumas hipóteses. Podem estar a sentir-se ameaçadas por estarem longe, logo desde praticamente os primeiros tempos de vida, longe do afeto forte e concentrado e seguro da família, porque são colocadas em creches ou lamas, ou seja, com pessoas completamente desconhecidas, em ambientes completamente desconhecidos e sem uma linguagem, sem ter acesso a uma linguagem que lhes permita perceber, que lhes expliquem e que elas percebam o que está a passar. Uma situação realmente muito assustadora. Outra razão é elas serem obrigadas a enfrentar um meio muitas vezes hostil, por exemplo, na escola, por exemplo, nos média. Há de facto até parece haver, se não fosse eu acreditar que existe um preconceito contra as crianças e jovens, parecia que havia uma campanha nos média contra as crianças e jovens só para dizer mal delas. E ainda uma outra causa de ameaça, na minha opinião, isto é tudo minha opinião, atenção, não tem caráter científico, é a minha opinião, e vocês, portanto, estão à vontade para discordarem, concordarem, rebaterem, etc. Mas ainda serem vítimas, na minha opinião, de exigências desproporcionadas, comportamentais, intelectuais e emocionais, como nunca antes se viu. Basta utilizar um exemplo. Há 50 anos atrás, as exigências que a sociedade fazia às pessoas implicava que elas tivessem apenas 4 anos de escolaridade. Bastava terem a quarta classe, não se exigia mais que isso. Hoje em dia, o mínimo que se exige são 12 anos. Portanto, vejam bem como as exigências que a sociedade põe às pessoas aumentaram brutalmente. Triplicaram. No caso, se tomarmos como medida os anos de escolaridade que agora são obrigatórios, diria que triplicaram. Portanto, há um aumento claro de exigências e eu penso que às vezes são realmente muito desproporcionadas. E trago alguns exemplos para isso. O problema é que estas exigências, quando não são cumpridas pelas crianças e jovens, são violentamente censuradas quando não correspondem àquilo que se espera delas. Toda esta minha reflexão veio de uma amiga que, tentando ajudar uma neta a fazer o seu trabalho de casa, no quinto ano, ficou chocada com o trabalho de casa que lhe apareceu, que eu mostro aqui neste slide, que trata de potências de 10. Ora, as potências de 10 em matemática, fui professor de matemática há muitos anos, as potências de 10 iniciavam-se no sétimo ano e desenvolviam-se no oitavo ano. Neste momento estão a ser dadas no quinto ano. Portanto, tem vindo a ser antecipado
das matérias, sempre acumulando com aquelas que as crianças têm mesmo que aprender. Ora, para vos exemplificar isso, porque não quero que vocês aceitem isso apenas porque eu estou a dizer, trouxe aqui uma fotografia do programa de matemática do primeiro ano, do primeiro ciclo, ok? O primeiro ano, primeiro ciclo, as aprendizagens essenciais, isto está na net, vocês podem ir consultar isto na net. Reparem que está dividido em aprendizagens essenciais, já agora esclareço, são as aprendizagens mínimas que se exigem às crianças. Nós temos do lado esquerdo uma coluna que diz, lista os objetivos essenciais, e na coluna da direita o que é que os alunos devem fazer na sala de aula para cumprir aqueles objetivos. Eu vou ler apenas os 3 primeiros objetivos. Esta é uma matéria que é a matéria de estatística, volto a dizer, no primeiro ano do primeiro ciclo, e gostaria que fizessem o seguinte exercício. Não que pensassem, quando eu entrei na primeira classe, será que eu seria capaz de fazer isto? Não, não estou a pedir, porque eu já sei que a resposta é não. Não seriam capazes de fazer isto. Estou a dizer é mesmo agora, já como adultos, e não sendo da área de matemática ou das ciências exatas, de engenharias, etc., tentem refletir se agora, neste momento, vocês seriam capazes, se fosse-vos apresentado um exame com esta matéria, qual seria a nota que vocês teriam. Então vou passar a ler só os 3 primeiros objetivos, não avançarei mais do que também para não perder muito tempo. Primeiro objetivo: recolher, organizar e representar dados qualitativos e quantitativos discretos, utilizando diferentes representações e interpretar a informação representada. Portanto, pretende-se que um aluno do primeiro ciclo atinja este objetivo. Segundo objetivo: conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas, envolvendo a organização e tratamento de dados em contextos familiares variados. Terceiro objetivo: exprimir oralmente e por escrito. No primeiro ano do primeiro ciclo, espera-se que um aluno consiga exprimir oralmente e por escrito raciocínios, procedimentos e resultados baseando-se nos dados recolhidos e tratados. Pronto, vocês podem dizer, mas isto são os objetivos ideais, não quer dizer que os alunos tenham que atingir estes objetivos. Muito bem, aceito esse argumento. Vamos ver o que é que oficialmente se exige o que eles façam nas aulas. E reparem que, se vocês bem se lembram, quando as aprendizagens essenciais foram publicadas, houve um clamor generalizado a dizer que isto era facilitismo, que os alunos não tinham que aprender nada, que agora iam ser os ignorantes, que no tempo antigo é que se aprendia. Vamos àquilo que os alunos têm que fazer na sala de aula. Explorar, analisar e interpretar situações de contextos variados que favoreçam e apoiem uma aprendizagem matemática com sentido, ao nível dos conceitos, propriedades, regras e procedimentos matemáticos. Formular questões em contextos familiares variados para recolha e tratamento de dados. Finalmente, utilizar, e estou só a falar dos 3 primeiros, utilizar esquemas de contagem, tabelas de frequências absolutas, gráficos de pontos, pictogramas, diagramas de Venn e de Carroll na organização e representação dos dados. Imaginem que eu vos fazia um exame em que vocês tinham que fazer estas coisas. Qual seria a nota que teriam? Eu não sei, mas eu pessoalmente, se não tivesse tirado curso de Engenharia Civil, não tivesse feito o curso de Psicologia, não tivesse sido professor de Matemática há muitos anos, eu sei quanto é que eu teria. Zero. Zero. Zero, porque estatística não era dada no primeiro ciclo, quando eu fui criança, há 50 anos atrás, portanto, há 60 anos atrás, entre 50 e 60, não era dado no segundo ciclo, não era dado no terceiro ciclo. Era suposto no secundário, para os que seguiam ciências, porque quem seguia letras não tinha matemática, era a última matéria do 7º ano que acabou por não ser dada, e portanto eu aprendi isto no 2º ano do Instituto Superior Técnico no curso de Engenharia Civil. Foi quando eu aprendi. Neste momento está-se a exigir isto de crianças no primeiro ciclo, no primeiro ano, no primeiro ciclo. Portanto, imaginem, penso que estou a conseguir provar que as exigências que estão a ser feitas às crianças neste momento são de facto, se calhar, muito desproporcionadas. E reparem que isto é apenas um tópico do programa de matemática. O programa de matemática tem o escrever os números, o fazer contas, a geometria, uma série de coisas. Isto é apenas um tópico.
E que durante o primeiro ano eles ainda têm que aprender todo o programa de ciências e todo o programa relativamente ao português. Mais ainda outras coisas de atividades extracurriculares que podem ter, de inglês, de outras coisas quaisquer. Portanto, reparem o que é exigido aos miúdos neste momento, na atualidade. Eu penso que consegui provar, para além da maior parte das dúvidas, que de facto são exigências muito, muito desproporcionadas. E de facto, há um instrumento que avalia as aprendizagens dos alunos e que é o PISA, cujos resultados foram divulgados agora em 5 de dezembro de 2023, o PISA, que é um programa da OCDE, que é uma organização para a cooperação e desenvolvimento económico, uma organização capitalista, que reúne 38 países associados, mas tem parceiros em todo o mundo, todos os outros países do mundo são parceiros. Este programa, o PISA, é uma avaliação que se faz 3 em 3 anos de todos os estudantes de todos os países que quiserem participar. Não é obrigatório, é todos os países que quiserem participar. O que o programa mede? Mede a capacidade dos jovens de 15 anos, porque 15 anos, porque se considera, em média, nos países, a escolaridade obrigatória ser até o 9º ano, nem todos os países têm 12 anos, ok? Portanto, antigamente em Portugal, até há relativamente poucos anos, até há 15, 20 anos, era até o 9º ano. Portanto, com miúdos de 15 anos, de usar os seus conhecimentos e competências em 3 áreas: a leitura, a matemática e as ciências, com base de enfrentar desafios da vida real. Portanto, é uma avaliação que se faz. Estes resultados foram divulgados agora em 5 de dezembro de 2023 e a comunicação social, em geral, aqui em Portugal, disse várias coisas neste género. Os resultados dos alunos portugueses na avaliação internacional PISA pioraram, especialmente a matemática. Um ano de atraso nas aprendizagens em a educação em Portugal, vista pela OCDE. PISA, crónica de um desastre anunciado. Os alunos de 15 anos têm piores resultados a leitura, ciências e matemática. A percentagem de bons alunos diminui, a de maus alunos aumenta, mostra a edição de PISA 2022. E houve um coro generalizado de artigos de opinião a deitar completamente abaixo a situação que o PISA revelou. Opiniões como esta, por exemplo, e passo a ler, copiadas mesmo do jornal em que foram publicadas, foi o Diário Notícias. Que realidade é essa que os professores enfrentam? Esta, uma geração inteira de adolescentes que com 13, 14, 15, 16, 17 anos são mal educados, ignorantes e sem curiosidade. Assim, sem clareza, uma geração inteira. Reparem, não é alguns, não é sequer a maioria, é a geração inteira, mal educados, ignorantes e sem curiosidade. Mas isto não é suficiente. Para este articulista isto não foi suficiente. Então ele continua. O perfil dos jovens que frequentam hoje a escola portuguesa roça a delinquência. Roça a delinquência, está a ser bonzinho. Não, mas ele a seguir acrescenta. Mas são delinquentes com ótimas notas. Não há margem para dúvidas. São delinquentes. Portanto, aos ignorantes, mal educados e sem curiosidade, acrescenta-se que são ignorantes. Ainda não satisfeito, ele mais à frente diz: criamos, portanto, os monstros. Já não é só apenas delinquentes, são monstros. Futuros juízes, políticos, advogados, médicos, professores, engenheiros, arquitetos, que nada leram, não sabem escrever e não sabem pensar. Bom, perante isto, deduzimos que os resultados no PISA, naquele programa de avaliação, foram absolutamente catastróficos. Mas vocês já me conhecem e sabem que eu vou às fontes. Normalmente não acredito logo à primeira no coro generalizado de críticas. Quando a multidão começa a criticar, eu fico sempre um bocado desconfiado. E então pergunta-me a mim, mas será que é mesmo verdade que os resultados dos estudantes portugueses foram assim tão maus? Então fui às fontes. Ou seja, fui ao próprio relatório do PISA, que está também acessível na net, para vocês como está para mim, e que vocês podem confirmar aquilo que eu vos trago aqui. Então, chama a atenção. Há 251 países no mundo. Só 80, 81, uns dizem que é 80, 81, eu contei lá 80, mas posso ter contado mal. Participaram. Ora, se só 80 participaram, eu deduzo que terão sido aqueles que, enfim, na sua maioria estão à espera dos melhores resultados. Porque os que não quiseram participar,
De certeza que não quiseram, porque sabem que têm maus resultados. Porque ninguém, pensando que tem um sistema educativo extraordinário, vai se recusar a participar gratuitamente, livremente, neste programa e poder aparecer nos meios de comunicação de todo o mundo como tendo um sistema educativo excelente. Portanto, quer dizer que Portugal, ao participar, e já há muitos anos que participa, já está a pertencer a um clube que é uma nata dos países, apenas 80 em 251. É preciso ter isto também em atenção. Ora, o que é que diz o relatório de PISA? Diz que só 4 países, o Japão, a Coreia, a Lituânia e Taiwan, conseguiram manter ou melhorar os resultados da aprendizagem. Isto foi copiado do relatório. Eu não estou a pôr aqui a minha opinião, não estou a pôr as minhas palavras. Isto é a frase copiada do relatório, traduzida para português, porque o original está em inglês. Vocês podem ir lá confirmar isto. Apenas 4 destes 80 países, só 4 é que mantiveram ou melhoraram. Então, significa, portanto, que 77 países, ou 76 países, baixaram, entre os quais Portugal. Okay? Portanto, a esmagadora maioria dos países, da nata dos países, baixou os resultados. No meio, e o relatório reconhece isso, no meio de uma queda de desempenho sem precedentes, só 18 países tiveram um desempenho acima da média da OCDE. Isto é importante. Só 18 países tiveram um desempenho acima da média. Portanto, temos, como foram só 18 países, temos que foram 62 países que tiveram um desempenho abaixo da média. Ok? Importante, não se esqueçam disto. 62 países abaixo da média. Ora, como é que foi o desempenho dos estudantes portugueses? Em matemática, mais uma vez está copiado do relatório, pontuam em média 472 pontos, em comparação com uma média, e estamos todos à espera, uma média brutal nos países da OCDE. Não, uma média de 472 pontos nos países da OCDE. Quer dizer que Portugal em matemática manteve. Dos 62 países que ficaram abaixo da média, Portugal pertence àqueles que ficaram na média. Não ficaram abaixo, ficaram na média. Ok? Em matemática. Em matemática. Então, pois, o professor está-nos a enganar, porque é matemática e as ciências em leitura deve ter sido um desastre. Vamos ver. Mas em matemática é importante também acrescentar o seguinte, que nós ficámos à frente, atenção, ficámos à frente da Bélgica, entre outros países, da Bélgica, da Finlândia, da Itália, da Lituânia, da Austrália, da Espanha, da Suécia, da Nova Zelândia, da Hungria, da França, da Noruega, da Islândia e dos Estados Unidos, etc. Em matemática ficámos à frente destes países. Okay? Tivemos melhores resultados do que estes países. Também me pareceu que era relevante. Mas como eu estava a dizer, pronto, deve ter sido a ciências e a leitura que deve ter sido um desastre. Ora, em leitura obtêm em média os estudantes portugueses 477 pontos em comparação com uma média de 476 nos países da OCDE. Olha, ficámos acima da média em leitura. Bom, é em ciências. Em ciências é que os estudantes portugueses foram, de facto, uma catástrofe total para acreditarmos naquilo que a comunicação social disse de tão mal dos estudantes portugueses, não é? Vamos ver então o que é que aconteceu em ciências. Em ciências, o desempenho médio é de 484 pontos, em comparação com uma média de 485 pontos nos países da OCDE. Quer dizer que os estudantes portugueses tiveram um ponto abaixo, apenas um ponto abaixo da média da OCDE. Em vez de 485, tiveram 484. E a gente pergunta-se, mas porquê é que a comunicação social, porquê é que os artigos de opinião, tudo a malhar nos estudantes portugueses? Porquê? Talvez por uma questão política, para criticar o governo. Eu também critico o governo. Mas não é por aqui que eu posso criticar. Não é por estes resultados. Posso criticar por outras coisas, mas não por estes resultados. E, portanto, o que é que a OCDE conclui? E isto aqui nem traduzi, que é para não haver dúvidas nenhumas. O relatório que termina concluindo, acerca de Portugal, concluindo, dizendo o seguinte: Students in Portugal scored close to the OECD average in mathematics, reading and science. Obviamente.
Os estudantes em Portugal tiveram resultados próximos da média da OCDE em matemática, leitura e ciência. Portanto, não houve desastre nenhum. O que houve foi uma descida de desempenho de 76, 77 países, porque só 4, lembra-se? Só 4 é que mantiveram ou subiram. Todos os outros baixaram. E Portugal baixou com os outros, mas baixou mantendo-se na média. Mantendo-se na média à frente de países como a Noruega, os Estados Unidos, a Finlândia, etc., na matemática, por exemplo. Estão a ver? Portanto, nós temos que refletir sobre isto. E agora, independentemente do que a comunicação social, daquela gritaria toda que a comunicação social fez, vamos pensar para as nossas próprias cabeças. Ora, se os resultados são maus na esmagadora maioria dos países, há 3 hipóteses. Isto pensando, por exemplo, como professor. Eu, quando era professor e tinha resultados maus, os meus alunos tinham resultados maus num teste. Bem, se os resultados maus fossem 3, 4, 5 alunos, eu podia assumir com uma certa segurança que era porque esses 3, 4 ou 5 não tinham estudado. Mas se todos os alunos tinham resultados maus, ou, por exemplo, se todos os alunos havia uma pergunta que não tinham conseguido responder, de certeza que o problema não era eles não terem estudado. Né? Não é verosímil pensar que todos os alunos de uma turma, os bons alunos, os médios alunos, os maus alunos, todos terem maus resultados. Não é verosímil. Portanto, neste caso, se os resultados são maus, como a própria OCDE admite, na esmagadora maioria dos países que participaram no estudo, há 3 hipóteses. Uma é que se ensinou mal. Né? A hipótese que o professor põe quando tem resultados mal generalizados num teste. Epá, se calhar ensinei mal. Só que é pouco provável que em tantos países, na esmagadora maioria dos países, todos os professores estivessem a ensinar mal. Não parece provável. Embora nós estejamos habituados aqui a criticar muitos professores, que os professores ensinam mal, era estranho que nos Estados Unidos, na Finlândia, na Noruega, os professores também estivessem todos a ensinar mal. Portanto, esta hipótese não parece provável. Não se deve, não há provas que não seja verdade. Né? Mas não é, o nosso bom senso diz-me que isto não é provável que seja verdade. Uma hipótese mais provável é que o exame esteja mal feito. Essa é a segunda hipótese que eu punha como professor. Epá, se eu não ensinei mal, se tenho consciência de que ensinei bem, se calhar o exame que eu fiz mal. Por exemplo, posso ter posto a pergunta de uma forma que os alunos não entenderam. Para mim a pergunta era clara, para os alunos ela não era clara. Pode acontecer. No caso do PISA, uma hipótese é o exame estar mal feito. Uma terceira hipótese é aquela com que eu comecei este trechozinho, que é a hipótese dos objetivos. Os objetivos serem muitos e serem crescente e excessivamente exigentes. O exame pode estar bem feito, mas se foi feito de acordo com objetivos como aqueles que a gente viu para o primeiro ano, primeiro ciclo de matemática, e não é, o exame não foi com aquilo, foi de 9º ano, portanto mais 8 anos em cima, reparem, portanto mais 8 anos de matéria em cima, provavelmente também pode ser, se o exame estiver bem feito, que os objetivos é que estejam, de facto, excessivos e que sejam desproporcionados. É uma terceira hipótese. Não sei qual será a verdadeira, teria que fazer um trabalho de investigação muito demorado e muito especializado para o qual não tenho capacidade, mas claramente é preferível, são mais razoáveis estas hipóteses do que culpar os alunos de ignorantes, de incapazes de terem curiosidade, de não saberem ler, não saberem escrever e não saberem pensar. Bom, o problema dos objetivos serem muitos, de serem cada vez, estarem a acumular-se cada vez mais, é que quando se quer ensinar tudo, não se consegue ensinar nada. Esse pode ser também uma quarta razão. É também, não é haver um mau ensino, é simplesmente haver muita coisa para ensinar. E nós sabemos, nós professores sabemos, que existe uma distinção entre dar matéria, ensinar e aprender. Eu consigo dar matéria, posso dar 50 slides numa hora, dou a matéria toda, mas duvido que alguém aprenda. Eu posso conseguir ensinar bem e consigo que a maior parte dos alunos talvez aprendam, mas é igualmente importante ter a preocupação de que os alunos aprendam.
Ora, para eu, o professor ideal, obviamente, é aquele que consegue dar a matéria toda, ensinar bem e conseguir que todos os alunos aprendam. Claro que isto é uma tarefa impossível, principalmente no tempo atual, porque para isto é preciso tempo. Tempo que os professores não têm. Tempo para preparar as aulas e tempo para, nas aulas, poder ir ao encontro das necessidades de todos os alunos, alunos tão diferentes, vindos de meios socioeconómicos e culturais tão diferentes. E hoje não há tempo, porque como viram aquele programa, só aquele tópicozinho, imaginem aquelas atividades todas, o tempo imenso que aquilo vai exigir. E é um tópicozinho da matemática, do programa todo de matemática, que tem também a ver o programa de ciências, isto no primeiro ciclo, no primeiro ano do primeiro ciclo. Portanto, vejam a dimensão da tarefa que os professores têm, que é uma tarefa impossível. Ser-se um professor ideal, um professor excelente, é uma tarefa praticamente impossível hoje em dia. Ora bem, achei interessante, continuei a analisar o relatório da OCDE e há mais informação que a OCDE dá e que faz a comparação de Portugal com outros países e economias da OCDE. E que eu achei muito interessante e que vou aqui, selecionei três. Os estudantes em Portugal têm uma perseverança relativamente forte, comparado com os outros países e economias da OCDE. Portanto, os estudantes portugueses não são distraídos, não são preguiçosos, não são ignorantes porque querem, pelo contrário, são perseverantes, esforçam-se e perseveram no seu esforço. Os estudantes caracterizam-se pela sua forte cooperação. Portanto, não são os estudantes que são maus, que não querem participar, que não querem estudar, que não querem estar nas aulas, que não querem. O problema não é esse. O problema, segundo a OCDE, os estudantes caracterizam-se pela sua forte cooperação. Cooperação como estudantes, obviamente. Ok? E mais, Portugal é um dos países e economias da OCDE parceiros em que os estudantes revelam o mais elevado nível de empatia. Isto é o que lá está escrito. Revelam o mais elevado nível de empatia. Ou seja, têm a capacidade de se colocar no lugar do outro e perceber o que o outro está a pensar e a sentir. Portanto, para todos os que acham que os estudantes portugueses é uma geração inteira de delinquentes, o relatório da OCDE vem desmentir isto, isto que tem um nome, chama-se preconceito. O preconceito contra crianças e jovens. Infelizmente, um preconceito tão espalhado hoje em dia que nós nem damos conta. Provavelmente alguns de vocês, quando me ouviram ler aquele artigo da opinião, disseram: mas eu conheço alunos que são assim, eu sei que há muitos que são assim, não é? Mas a verdade é que o relatório da OCDE, que é uma organização independente, que não anda aqui a fazer favores aos governos, é uma organização internacional que está-se borrifando para o governo de Portugal. Não quer saber de nada, ainda se fosse dos Estados Unidos, de uma Alemanha, de uma Rússia, enfim, aí poderia ter. Agora, Portugal, não está para fazer favores a Portugal. Nenhum favor a Portugal, não está interessado. Portanto, para dizer isto, é porque é mesmo verdade. E se é verdade, quer dizer que aquilo que nós pensamos das crianças e jovens portugueses está errado. É falso. É falso. E, portanto, eu trouxe aqui para vocês estas informações, porque acho que é muito importante, acho que estamos a fazer uma grande injustiça, e é uma campanha, é literalmente uma campanha de mentiras e de ódio contra os estudantes portugueses e contra a escola portuguesa. Se usasse esta linguagem para qualquer outro grupo minoritário, fosse das mulheres, das pessoas de cor, de etnias diferentes, de grupos religiosos, etc., seria um escândalo. Seria completamente inadmissível. Seriam canceladas estas pessoas, literalmente. Como é que com crianças e jovens isto é tão habitual? O preconceito está tão entranhado nesta sociedade que se acha isto mais ou menos normal e natural e aceitável que se digam estas coisas. Na verdade, o problema é que julgamentos destes servem apenas para desanimar e revoltar as crianças e jovens. Porque se eu fosse uma criança ou um jovem de 15 anos que eu visse isto, lesse isto e tivesse isto todos os dias a dizerem-me isto, eu dizia: eu vou desistir, não vale a pena esforçar-me. Porque o que quer que eu faça, eles vão continuar a pensar que eu sou um delinquente, que eu sou um ignorante, que eu não tenho curiosidade nenhuma, que não sei ler, não sei escrever e que sou um monstro. Não vale a pena esforçar-me para quem pensa isto de mim. E, portanto, isto tem um efeito desanimador, um efeito destruidor
da moral das crianças e jovens que é devastador. E é por isso que eu combato isto, e é por isso que eu trago aqui, que alerto. É um bocadinho como no poema: vemos, ouvimos e lemos, e não podemos ignorar, não podemos ir atrás dos preconceitos, não podemos ir atrás do que a multidão condena e que insulta e que deita abaixo. Não podemos, não podemos. E mais uma vez alerto: nós temos que ir sempre às fontes, verificar, não é que as fontes estejam corretas, mas pelo menos verificar as fontes. E aqui, neste caso, as próprias fontes dizem o contrário daquilo que a comunicação social divulgou. E, portanto, é preciso ter atenção, muita atenção. Termino aqui, desejando boas festas, com sabedoria, civilização e felicidade, votos de muita saúde, muita alegria, festas felizes com a família toda. Agradeço imenso a vossa atenção, a vossa paciência comigo. Desculpem o meu entusiasmo se por acaso algum de vocês achou excessivo. E ver-nos no próximo ano civil, no ano 2024, esperando que tudo melhore nesse ano. Até lá, festas felizes e muito obrigado mais uma vez.